Olá, eu sou a professora Ana Paula Colasso e nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre interpretação e compreensão de textos. Um assunto que você sabe que é certeza, óbvio, está no Enem, não é? Prova de ponta a ponta. Praticamente interpretação, análise de texto, compreensão de texto. Então vamos começar aqui. Como diferenciar o que é uma interpretação? O que é uma compreensão de texto? Vamos lá? Olhem só. Cheguei lá na hora do concurso, cheguei lá na hora da prova do Enem e eu digo assim, o que é interpretação de texto? Pois eu vou dizer para vocês, olha, quando eu me refiro à interpretação, a interpretação consiste em quê? Em explicar, em comentar, em julgar, tirar conclusões, deduzir. Tanto é que vocês irão encontrar questões, alguns enunciados da prova do Enem, ele perguntando, depreende-se do texto que... E quando ele pergunta o que é que se depreende, o que é que se infere, você não vai em busca das palavras que estão no texto. Você vai em busca da ideia, tá certo? Então vai em busca da ideia. Qual é a mensagem que o autor quer passar? Tudo bem? Então não vai em busca das palavras. Ainda na interpretação, você encontra nos enunciados, através do texto infere-se que... Falou inferir é deduzir. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu diga assim... Paulo anda cabisbaixo. Aí você vai dizer, bom, se ele anda cabisbaixo, o que é que eu consigo entender? O que é que eu consigo deduzir? Que ele anda o quê? Triste. Ah, então as palavras que vêm nas alternativas, ou a palavra que vem, não é a mesma que apareceu no texto. Ele não irá colocar lá a palavra cabisbaixo, ele coloca lá a palavra triste. Entendeu? Que é para você deduzir. Ou seja, a interpretação capta a ideia. Olha só. É possível deduzir que é um outro tipo de enunciado que nós encontramos na questão da interpretação. O autor permite concluir que qual é a intenção ao afirmar? Não é o que é que ele intenciona. Aliás, isso é a modalização. Quando nós estudamos em análise de texto a modalização, é justamente isso. É a intenção do autor do texto. Ok. Aí você diz assim, e compreender? Não é sinônimo? Não, compreender não, olha. A compreensão é intelecção, é entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Na compreensão você encontra as mesmas palavras. Tipos de enunciados. O texto diz que, então você volta à linha tal e você encontra as mesmas palavras. É sugerido pelo autor que você vai encontrar as mesmas palavras. Ou ainda, de acordo com o texto, a correta ou errada, calma. O Enem não traz correto ou errado, não traz essas palavras. Mas você vai em busca de saber se aquilo está escrito. Não é isso? Então nós sabemos que o Enem não trabalha com essa história de qual é a alternativa incorreta, errada. Não, nem se iluda com isso. O narrador afirma. Aí você vai em busca das mesmas palavras. Ok. Vamos a um exemplo? Vamos ao que nós encontramos na prova do Enem, vamos à prática. Olhem só. Obesidade causa doença. Deixa eu te dar uma dica. A partir do momento que você trabalha com a análise do texto, fica de olho no título, porque o título vai te apresentar a tese. Aí você diz assim, Ana Paula, mas como assim a tese? O que é a tese? Ô, gente, em uma aula de redação, o que é imprescindível no primeiro parágrafo? A tese, não é? Nós precisamos ter na introdução tema e tese. O tema é um assunto dado pela banca para você fazer a redação. E a tese é o ponto de vista. Então, quando você lê o título, você vai entender qual é a opinião do autor, ou melhor, a respeito de que ele fala naquele texto. Observa, obesidade causa doença. A partir do momento que eu tenho aqui, olha, obesidade causa doença, eu já percebo qual é o assunto. Ele irá falar sobre essa obesidade, irá falar o que ele causa, o que a ocasiona. Vamos lá. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. E entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação.
Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade em indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. Entendeu aí? A partir do momento que ele disse obesidade causa doença e ele disse o que é que ocasiona, você percebe que ele vai dizer o que é que gera, quais são as doenças. Aí eu quero partir para as questões, para o enunciado da questão. Então vamos lá. Partindo para o enunciado da questão, só um minutinho porque eu terminei vacilando aqui. Partindo para o enunciado da questão, o que é que nós percebemos? Olhem só. O texto apresenta uma reflexão. Se o texto apresenta uma reflexão, vai fazê-lo pensar, vamos ver a respeito de quê? Sobre a saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema. Então ele vai apresentar como um problema. E ele associa esse problema aqui, olha, relacionando a quê? Bom, se ele falou no título obesidade causa doença, então observa, ele irá associar, ele faz uma reflexão em relação ao padrão estético, gente, causa doença. Então como é que eu iria falar que o texto está se relacionando, se dirigindo à questão da estética? Óbvio que não. Equilíbrio psíquico? Também não, se ao menos fosse um desequilíbrio. Não é para associarmos a questão da doença, mas ele não faz essa associação ao desequilíbrio. Então, olha, esquece a letra B, tá? Quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Eu acho que estamos aqui, não é? No caminho? É a resposta, gente. Olha só, é a letra C. Deixa eu te dizer por que não a letra D. Preconceito contra a pessoa obesa? Em algum momento ele vai citar preconceito no texto? Não, obesidade causa doença. Olha o título, tá? Olha a respeito de que o texto fala. E na letra E, desempenho na realização das atividades cotidianas? Professora, mas é porque eu creio que ao falar sobre a obesidade, ele irá realmente, uma pessoa que é obesa, ela não tem o mesmo desempenho que uma pessoa que não seja obesa. Calma, você está extrapolando, indo além das informações que foram colocadas no texto. E a extrapolação é um perigo, tenha cuidado com isso, tá? Então a resposta nitidamente é a letra C. Então observou o título e você tem aí a resposta. Porque você sabe o assunto que será discutido. Então o texto fala sobre esse quadro clínico da população. Fácil? Demais, não é? Extremamente fácil, extremamente simples. Então você já entendeu. Quando parto para a análise do texto, é importantíssimo, se o texto apresentar um título, que eu tente compreender, que eu tente entender, inferir o que esse título está apresentando como tese, como a ideia do autor. Deixa eu te mostrar uma outra questão. Olha só, uma outra questão que o Enem aqui cobrou, uma outra questão que foi aqui, olha. Não somos tão especiais. Olha só o título do texto. Não somos tão especiais. Vamos lá. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para gerações seguintes. O que é cultura, se não isso?
Olha que isso dá super interessante. Aí o que que eu peço para vocês analisarem? Olhem só o enunciado da questão. Vamos ao enunciado, tá? O título do texto traz o ponto de vista. Foi o que eu te falei. O título traz o ponto de vista. O título traz justamente o que o autor pensa em relação àquilo que ele irá falar. E o título traz. Nós somos... Olha qual é o título. Eu irei voltar aqui para te mostrar. Olha o título. Não somos tão especiais. Esse é o ponto de vista. Mas deixa eu voltar para o enunciado. Calma. Deixa eu voltar aqui. Então, o título traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia, ou seja, superioridade dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... Calma, deixa eu te explicar aqui. O que são estratégias argumentativas? Olha só, quando você faz a redação, você é obrigado a colocar na sua redação não somente o seu ponto de vista, claro, você precisa colocar, mas você precisa na produção textual sustentar essa opinião, sustentar essa tese. E para sustentar essa tese, convencer de que o que você fala corresponde à realidade, você busca caminhos. Estratégias são caminhos. E esses caminhos são os caminhos que irão levá-los a convencer o outro de que essa opinião corresponde à realidade. Então, a partir do momento que eu produzo o meu texto, coloquei a minha tese na introdução, vale lembrar, o meu ponto de vista está ali apresentado de forma clara e objetiva, então eu conheço filósofos, sociólogos, nomes de filmes, de livros, que eu irei utilizar ali para convencer, para dizer, olha, o que eu estou dizendo, não sou eu sozinha que estou falando isso, o especialista tal concorda com isso. São as estratégias. Eu posso dar exemplos, comparações. Então foi isso que ele te perguntou. Ele disse, olha, existe uma tese, existe um ponto de vista e existem as estratégias. E quais são as estratégias para o convencimento? Para mostrar, olha, eu estou certo e eu estou correto no que eu estou te afirmando. Vamos ver aqui, olha só. A partir do momento que eu volto aqui ao texto, vamos voltar, tá? Irei voltar ao início do texto aqui, olha. Tá vendo só? E aí o que eu quero te mostrar? Não somos tão especiais como eu te falei. É o título. Mas o que ele trouxe no enunciado é a parte que vai mostrar aqui, olha. É a parte que te apresenta o ponto de vista. É o ponto de vista dele. Ou seja, é a tese dele, gente. Bom, ele está no olhar dele, nós não somos tão especiais. E daí, quando ele começa o texto, olha, ele vai dizer por quê, olha, todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais. Quer dizer, não somente o homem, mas existem outros animais, ainda que em menor grau. Ora, você acha que você é especial porque você é inteligente? Você pensa assim? Puxa, então vamos lá. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves, olha, as aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Opa, então, olha, não se considera tão especial não, tá? Porque a maioria das aves e dos mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Ah, amor, a questão do sentimento. Você se julga especial por uma questão de sentimento? Então vamos lá. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Opa, sentimento então não é exclusividade do humano não, tá? Olha só, não se julgue tão especial, porque olha, você se julga especial por uma questão de inteligência, pois a maioria das aves e mamíferos também são. A questão do amor, olha, corvos, eles ficam de luto, eles criam laços duradouros, então, tá? Talvez você não seja tão especial, irei continuar aqui, tá? Continuando, o que ele coloca mais? Ah, você se julga especial por uma questão de consciência? Não, porque você possui consciência. E você é o único que possui a consciência. Será? Olha só, chimpanzés
se reconhecem no espelho. Orangotangos observam o engano humanos distraídos, sinais de que sabem quem são, não é? Eles se distinguem dos outros, ou seja, eles são conscientes. Tanto é que eles puseram até uma imagem aqui para reforçar, olha só, um macaquinho lendo um jornal, olha a postura do macaco. Este macaco é humano, extra, como se fosse aqui uma notícia, não é? Olha a novidade, este macaco é humano. E ele coloca aqui, não é, com todas essas características humanas. Mas será que isso é motivo para tanto estardalhaço? Você é especial? E quando o animal, pô, ele comparou aqui. Cultura. Opa, não, mas a questão da cultura só quem tem é o humano. Pois o primatologista Franz de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e transmiti-los para gerações. O que é isso? Não é? O que é cultura se não isso? Ou seja, nós não somos tão especiais e ele prova. E sabe qual é o caminho que ele utiliza aqui? Ele dá exemplos, sim. Ele dá exemplos, ele coloca cetáceos, primatas, ele coloca exemplos. E ele coloca também a questão da comparação. Vamos comparar? Você se acha tão especial por causa do amor, porque você possui cultura, inteligência? Pois os animais também possuem. Ou seja, você não é tão especial assim. Pensando desta forma, pensando desta maneira, olhem só, quando nós passamos aqui, olha, para as estratégias argumentativas que eles questionaram na prova, quais são essas estratégias que ele utilizou aqui, quais foram os caminhos utilizados, olha, definição e hierarquia, mas ele cita, ele define, ele coloca o conceito de inteligência, o conceito de amor. Não, e você pode fazer isso na redação? Pode. Você pode colocar conceitos, mas aqui não foi o caso. Então, esqueça a história da definição. E hierarquia também não. Até porque quando ele cita a questão da hierarquia, a suposta supremacia é uma suposição, mas é algo que não existe e ele prova que não existe. Então, você já descarta a letra A de cara, nas duas situações, tanto na questão da definição quanto da hierarquia. Vamos à letra B? Exemplificação, ele dá exemplos? Sim, ele dá exemplos. E ele compara? Sim, ele compara. Então você já sabe que a resposta, é a letra B. Mas, Ana Paula, eu fiquei na dúvida. E sabe qual foi a minha dúvida? Eu terminei marcando uma outra alternativa. Enquanto você falava, eu fui pensando e marquei uma outra alternativa. Vamos ver aqui quais são as outras? Vamos entender as outras? Vamos a C? Observa a letra C. Causa e consequência, gente. Olha para mim aqui. O que significa causa? Causa é o porquê de aquilo ter ocorrido. Sabe quando você estrutura, quando você faz o planejamento da redação e você coloca tese e você pensa nos porquês de aquilo acontecer? Bem, eu irei fazer a redação sobre o quê? Vamos pensar sobre a questão da desigualdade social. Aí eu penso, não, olha, eu vou colocar meu ponto de vista ali em relação à desigualdade, mas eu vou pensar o porquê de existirem as desigualdades. Falta de políticas públicas é o porquê, ok? E aí eu posso citar um outro porquê. Em seguida eu cito o resultado disso, o que isso ocasiona. Pronto, são as consequências. Ele fez isso aqui, ele desenvolveu a ideia dele por meio de causa e efeito. Ele fez isso, a causa, imagina só, se eu digo a você aqui, olha, ventou tanto que as abelhas caíram. A ventania é a causa. As abelhas caírem é a consequência. Então a queda das abelhas é a consequência da ventania. Pronto, isso é relação de causa e consequência. Mas ele não cita isso, ele não diz o porquê e depois o que isso ocasiona. Então pode descartar. Vamos à próxima? Você pensou na letra D, na questão de finalidade e meios? Ora, o que é a finalidade? A finalidade é o para que isso acontece. A finalidade, quando você coloca, é o objetivo. Sabe quando você faz a redação e você conclui o texto e você vai apresentar na conclusão o a fim de que isso será feito? Isso será feito a fim de, com o objetivo de... Pois é, isso é finalidade. Quando você faz a redação na conclusão vem essa exigência.
Você não precisa responder quem irá resolver o problema, o que irá fazer para resolver o problema, o modo, não é isso, você irá detalhar o detalhamento, o efeito ou a finalidade. O efeito é a consequência, a finalidade é o para quê, tá? Pode ser um ou outro. Não, nem meios é o modo. Autoridade e modelo, talvez você tenha ficado inseguro também na letra E. Autoridade, você diz assim, mas ele não trabalhou, ele colocou aqui, olha, eu vou te mostrar. Ele colocou no parágrafo, no último aqui, quando ele citou o primatologista Franz de Waal. Aí você diz, isso não é uma autoridade, não é um argumento de autoridade, não é um especialista no assunto. Sim, mas ele trabalha no texto. O texto vai ser, a prova do texto vai ser o primatologista? Não, ele utiliza aqui. E outra, cadê o modelo? Ele utiliza modelo? Não. Então, por isso que você descarta a letra E. Descartou só o fato de ver aqui que não há modelo, tudo bem. E a autoridade ele não usa para convencimento o texto todo, tá bom? Então, ele passa o texto inteiro apresentando comparações e apresentando exemplos. Ficou claro para vocês o porquê de a resposta ser a letra B de bola? Espero que sim. Espero que tenham entendido o porquê de ser a letra B. E espero, principalmente, que vocês tenham entendido o que significa tese, porque você precisa entender os enunciados das questões, não é verdade? Tese e estratégias argumentativas. Mas certamente não é nenhum problema, porque são tópicos que você estuda para a redação. São elementos que fazem parte da sua produção textual. E são os mesmos elementos que eles terminam cobrando na análise de texto. Não é interessante? Vamos fazer uma próxima questão? Vamos lá? Olhem só. Apagando aqui, para irmos para a próxima questão. Olhem só. Só há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer tipo, ou melhor, qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada, de fato, no mundo real da escrita. Não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais, dos jornais, não é o mesmo dos cadernos de cultura, dos mesmos jornais, ou de seus colunistas. Daí, olha, continuando, Círio Ponsente defende a tese, olha que você já sabe o que é tese. Tese é o ponto de vista, de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, vamos ver aqui o que é que ele implica. Olha, vamos pensar aqui juntos. Primeiro, o texto trouxe a ideia de que, olha, no primeiro período, só há uma saída para a escola se ela quiser ser bem sucedida, não é? Aceitar a mudança da língua como um fato. Entenda o que eu irei dizer a vocês. Há um tópico nos nossos conteúdos que nós iremos falar muito a respeito, que é a variação linguística. Falaremos, tá? Teremos uma aula exclusiva sobre a variação linguística. Mas eu posso te antecipar a ideia de que, lógico, a variação, as variedades linguísticas são as várias formas de você se expressar. Muitas vezes você adequa à situação, não é? Existem a linguagem formal, a linguagem informal, existem as gírias, as coloquialidades, os regionalismos. Existem formas distintas de você se comunicar, de você se expressar. E não existe a que é considerada incorreta, existe a adequação. Por exemplo, quando você faz a redação para o Enem, não é, para a prova do Enem, você não pode utilizar coloquialidade na construção do texto. Você não pode usar gírias na sua redação. O que é exigido é a norma padrão. É o que a gramática estabelece como regra. A norma padrão, norma é regra, padrão é o padronizado, é o que a gramática estabelece. Não é aprender regência, aprender a usar vírgula, colocação pronominal. Então, o que eu estou dizendo a vocês é a fala, ela se adequa à situação.
A conversa que você termina tendo, a forma de se expressar, de se comunicar quando você está com os seus amigos, não é a mesma que você utiliza quando apresenta um trabalho na escola. Concorda comigo? Você termina se policiando mais nesta fala, observando, tendo um cuidado maior. Quando você vai a uma entrevista de um emprego, você tende a procurar as palavras, falar de forma a seguir a norma padrão. Não é isso? Então existe a situação, e o texto fala sobre isso. Ele diz que existem maneiras de você se expressar de acordo com a situação. Pensando desta forma, sabendo que o texto fala sobre isso, ele está dizendo que, olha, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, vamos lá, descartar as marcas de informalidade do texto. Descartar marcas de informalidade? Não, olha, ignore a letra A. Ele está dizendo que é você adequar a linguagem de acordo com a situação. Reservar o emprego da norma padrão. Lembre-se de que a norma padrão é o que a gramática estabelece como regra. Eu já disse, norma é regra padronizada. É o que a gramática diz, olha, você tem que seguir esse padrão, não foi estabelecido. Então, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Reservar só para isso? Não, ele não falou isso no texto. Se você concorda, aí a ideia é sua, mas ele não falou isso no texto, tá? Ignora. Vamos a C? Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Então nós iremos moldar aqui, nós iremos falar de acordo com a linguagem jornalística. Ignore. Na D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Não é isso, gente. É a situação que irá determinar a forma de eu me expressar, a forma de eu me comunicar. Opa, então eu já tenho uma resposta, olha. É a adequação. Até porque, olha, presta atenção. Não vem com essa ideia de que existe o que é mais correto e o menos correto. Eu já disse. A questão aqui é a sua linguagem está adequada à situação. Pronto. É isso. Então a resposta é a letra D. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Desprezar as formas da língua, desprezar nada. Você não vai desprezar nada, então você vai adequar. A resposta é a letra D. Por isso que ele começou o texto dizendo isso, gente. Por isso que no início do texto, quando ele falou aqui, quando ele diz aqui, olha, isso deve significar, quando ele diz aqui, ó, isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas, não deve mais corrigir? Não, porque você vai adequar a linguagem para a produção textual. Entendido isso? Ficou claro para vocês? Pronto, então vamos à próxima questão? Vamos lá. Então, passando para a próxima questão. Ok. Essa daqui, olha. Pronto. O Brasil é sertanejo. Olha só o título. O Brasil é sertanejo. Vamos lá, vamos ao texto. Leitura do texto. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo, que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional em todas as vertentes. E, mais ou menos, ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. É o que demonstra uma pesquisa pioneira, feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade,
Uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 1970, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra. Olha que isso foi publicado aqui pela revista Época. Aí vamos ver o enunciado? Vamos lá, enunciado da questão. O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração de preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no... Deixa eu falar contigo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Lembra o que eu falei sobre o que é estratégia argumentativa? Se você pega a cartilha do INEP, se você fizer a leitura, você vai encontrar que o que pode aparecer como estratégia argumentativa na sua redação é o quê? Uma alusão histórica, pode ser um dado estatístico, pode ser uma citação, ou seja, o que foi que eu te falei sobre isso? A estratégia argumentativa é o caminho, são os caminhos que você percorre para o convencimento. Eu tenho a minha tese, que é o meu ponto de vista, e eu preciso convencer o outro. E nesta tentativa de convencimento, eu busco os caminhos que irão convencer. Quando você volta ao texto para saber o que ele utiliza para convencer, olha só, ele apresentou, olha, você viu aqui o primeiro parágrafo, que ele só disse, olha, existe aqui o gênero, já no finalzinho, no último período aqui deste lado que eu estou mostrando para vocês. O gênero que mais, ou melhor, que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo, entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. Aí ele diz assim, ei, você acha que sou eu quem estou dizendo isso? Isso aqui é achismo? Não, olha, porque eu acho, então assim será seguido. Calma! Ele usa uma estratégia de convencimento aqui. E sabe qual é a estratégia que ele utiliza? Vamos passar aqui? É o que demonstra uma pesquisa pioneira. Olha só, gente. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. Então entenda que esta é a estratégia, que este é o caminho, ou seja, é o que ele faz para dizer, veja que o que eu estou dizendo é verdade. É por isso que eu digo a vocês, quando faz a redação, quando você fizer a redação, você é obrigado a trabalhar com essas estratégias. Você é obrigado apresentou a sua tese, apresentou. Você irá agora defender a sua opinião, você irá mostrar que o que você está dizendo corresponde à realidade, irá sim. Mas você precisa validar este raciocínio por meio de uma estratégia argumentativa. Então é imprescindível que você, no seu planejamento, associe aquele tema a outras áreas. Gente, olha, é importante termos em mente, o Enem enxerga o candidato como um aluno egresso. O que é isso? O que significa egresso? Significa o aluno recém-saído do ensino médio, que é um aluno que consegue entender o tema de tal forma que ele consegue associar aquele tema a várias áreas de conhecimento. Entende? Então isso faz parte da competência 2, isso faz parte da competência 3. A 2 irá analisar se você sabe o que é uma interpretação argumentativa, uma dissertação argumentativa. E também você linkar várias áreas de conhecimento. E a 3 irá saber se você consegue organizar essas ideias, justificar. Ou seja, diz o porquê daquilo. Foi o que ele fez. Volta ao texto, é por isso que eu digo, associa a redação, a aula de redação, associe. Quando ele colocou lá o ponto de vista dele, ele disse, olha, eu não estou dizendo isso baseado em achismos, não. Isso foi uma pesquisa entre agosto de 2012 e agosto de 2013,
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que é o IBOP. Então, nada de achismos, nem na sua produção textual, e lógico que ao treinar para esta produção, você está treinando para a sua interpretação. É isso que eu quero que fique como lição. Eu quero que você entenda que o que você está vendo aqui na aula de interpretação de texto é justamente o que você encontra nas exigências da produção textual, entendeu? Nas competências, a competência 1 é gramática, mas nas competências 2, 3 e 4, nossa, olha aqui, ao treinarmos a análise do texto, você está treinando isso também, sabendo quais são os elementos exigidos na sua produção. Vamos voltar para cá? Então, se você compreendeu, se ficou claro, então passando aqui, olha, o texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos 1970. Então ele vai convencer. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se, letra A, na apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. E aí, concordam? Pois é. Se vocês marcaram a letra A, se já estavam dizendo aí, Ana Paula, eu já havia pensado na letra A. Pois então você acertou. Você está certíssimo. E se você pensou nas demais alternativas, olha a letra B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade, como meros estereótipos. Mas ele não usa isso para provar nada. A prova está na pesquisa feita pelo IBOP. Uso de estrangeirismos, como rock, funk, gospel, para compor um estilo próximo ao leitor, em sintonia com o ataque aos nacionalistas. Calma aí, você pergunta a mim, Ana Paula, o que é estrangeirismo? Bom, nós sabemos que o estrangeirismo é trabalharmos no texto com palavras que pertencem a outros idiomas. Ainda que tenhamos lá no texto palavras pertencentes a outros idiomas, não é o que ele utiliza para convencimento. Então pode ignorar aí a letra C, tá? Apesar de existir, não é a estratégia argumentativa, por isso que eu estou te dizendo, ignora. Na letra D, ironia, com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com o uso das designações império e baluarte. Escuta só, ser irônico. No que consiste a ironia? Bom, ironia é figura de linguagem que consiste em falarmos o contrário do que nós pensamos. Bonitinho você, olha como eu estou sendo irônica. Então a ironia, ela é mais facilmente percebida na fala do que na escrita. Mas você encontra questões, e nós iremos trabalhar aqui questões de ironia em que você claramente percebe na linguagem verbal, não verbal. Quando chegarmos a esta parte, eu irei provar a vocês como o Enem trabalha essa história da ironia. Mas aqui não é a ironia que é utilizada para convencimento. Então pode descartar aqui a letra D, tá? A ironia, que é falar o contrário do que pensa. Ele não fala o contrário do que pensa. Ele vai direto ao que ele quer. Então ele é muito objetivo. Pode esquecer a letra D. E contraposição a impressões fundamentadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. Tudo bem, ele cita, não é? Ele coloca Chico Buarque, ele coloca Caetano, mas ele não coloca esses nomes para convencimento, não. Então pode ignorar aqui também a letra E. Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Ficou claro até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo? Ok. Então espero que tenham entendido que interpretação realmente não é difícil, não é complicado mesmo, é extremamente fácil. Agora é necessário que você fique atento às palavras, aos comandos, aos enunciados. Não é isso que eu estou associando à redação, à sua produção textual, para você perceber que não é tão distante assim. Na verdade, são irmãos. Estão ali, olha, juntinhos, tá? Vamos ao próximo texto? No ano de 1985, aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia Guarani de Sapucaí. Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terras das encostas da Serra do Mar, destruindo o laboratório de radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construída em 1970, no lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de Itaorna.
O prejuízo foi calculado na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam que o nome dado pelos índios continha informação sobre a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só descobriram que Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer pedra podre, depois do acidente. Vamos ver o que eles pediram aqui sobre este texto. Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis, mencionada no texto, os fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se... Vamos lá. Olha só o que ele fala. Ele diz que no texto, se algo, não é? Olha, considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis mencionadas no texto, os fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se. Li 2 vezes, sabe por quê? Porque quando você vai para o texto, você percebe que o problema, o que ele apresentou aqui como ideia foi a ignorância, o não saber o significado da palavra Itaorna foi o que terminou ocasionando o acidente. Então, o que significa Itaorna? Qual o sentido da palavra Itaorna? Itaorna significa pedra podre. Então, a partir do momento que eu não tenho conhecimento do significado da palavra, eu termino não tomando as providências. A mensagem é essa. Então, é a ignorância de quem realmente estava trabalhando ali naquele projeto. Pensando desta forma, vamos lá. Quando ele fala, poderiam ter sido previstos o acidente, não é? E suas consequências minimizadas se o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. Olha só, o acervo linguístico, ou seja, as palavras, se ele conhecesse o significado da palavra, pois é, se eles soubessem o significado da palavra Itaorna, sim, o acidente ele poderia ter sido amenizado, ou melhor, não poderia nem ter tido, né? Poderia ter previsto, ou poderia ter amenizado o que houve ali. Então, sim, se você marcou a letra A, é a nossa resposta. Agora, olha só, vamos lá, vamos à explicação. As línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral. Que história é essa de substituição? Então, nós iremos substituir as línguas? Isso, no mínimo, seria aí um preconceito linguístico, não é? E olha, tenha cuidado, porque não existe uma língua, não existe uma forma de se expressar, de se comunicar que seja melhor do que outra. Eu já disse a vocês. O que interessa, o que nos importa é observarmos a situação. Não é o que vai determinar a forma de eu me comunicar. Então, óbvio que eu irei descartar a letra B. Na letra C, o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros. E quem disse que eles não tinham o conhecimento acadêmico? O acadêmico é o quê? Da escola, da universidade. Então, o conhecimento acadêmico em relação a como construir, eles tinham. A questão é essa. Ao menos eles nem citam isso. A questão era não saber o significado da palavra Itaorna. O problema estava justamente aí. O que significa Itaorna? Na letra D, a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo, mas, gente, as palavras eram adequadas. A palavra Itaorna era uma palavra adequada. O problema aqui não foi a palavra, foi quem não procurou saber o significado desta palavra. Então, por isso que você vai descartar aqui esta letra D. E na letra E, o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. E como é que você vai dizer que eles não seguiram as leis ambientais? Se todo o texto, ele fala justamente sobre a questão da significação da palavra. Ficou claro isso para vocês? Então, a resposta é a letra A. Ou seja, voltando ao que nós estávamos falando, a partir do momento que você vai trabalhar a análise do texto, eu peço para vocês ficarem atentos a... Nós fizemos uma referência à interpretação de texto. Interpretar significa deduzir. Interpretar significa inferir. Então, peguei a questão... E olha que nós trabalharemos muitas outras questões e vocês irão se deparar com esse tipo de enunciado.
Se no enunciado ele puser depreende-se do texto que, se ele puser infere-se do texto que, você irá buscar a ideia. Você não vai em busca das palavras. Você capta a ideia, tá? Então essa história de, mas em qual linha está? Opa, a informação está no texto como um todo. Qual é a minha intenção em colocar aquelas palavras? A partir do momento que ele cita compreensão, compreensão é sinônimo de intelecção textual. Compreensão é intelecção textual. Então, trabalhar a compreensão é buscar as palavras que estão no texto. Pronto, a questão que nós fizemos aqui, que pediu para identificarmos qual a estratégia argumentativa, foram questões de compreensão, porque você precisou voltar ao texto para identificar qual a estratégia. O que foi que ele fez, o que realmente estava ali escrito. O texto, a questão que nós fizemos sobre a questão do gosto musical do brasileiro, a música popular brasileira, que te pediu para identificar qual a estratégia argumentativa, foi uma questão de compreensão. Agora, você trabalhar com questões que irão pedir, como esta última, para você deduzir, pronto, a partir do que você leu, você irá deduzir o quê? Como é que esse acidente poderia ter sido evitado? Ele não colocou em nenhum momento escrito no texto se o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. Ele não colocou isso. Mas a partir do que você leu, você conseguiu fazer essa inferência. Você conseguiu fazer essa dedução. Então, que fique claro, trabalhou com a inferência, trabalhou com a interpretação, você vai em busca da ideia. Tá? Alguns candidatos consideram mais trabalhosa a ideia, a busca, não é? Pelas questões de interpretação. Só que, na verdade, você vai ler o texto e dizer, poxa, o texto fala sobre o quê? A respeito de que o texto fala? Se este texto for longo, o que não é típico do Enem, não é típico, mas já aconteceu deles colocarem textos um pouco mais extensos. Saibam que é na introdução ou na conclusão que você vai descobrir qual é este assunto. Afinal de contas, vamos lá, vamos associar a produção textual, vamos à redação. Quando você faz a sua redação, o que é que você põe na introdução? Você põe a sua tese, você coloca tema e tese. Não é isso? Você vai demonstrar, você vai apresentar para o corretor que você entendeu o tema de tal forma que você consegue, inclusive, associar a uma área de conhecimento, a um filme, a um livro, você consegue. Você não é obrigado a isso, pelo amor de Deus, eu digo a fazer essa associação. Você pode começar por uma definição, mas você tem que demonstrar que entendeu aquele tema. A partir daí você coloca a sua tese. Então você irá apresentar o seu ponto de vista na introdução. Na conclusão, você irá apresentar soluções que tenham a ver com a tese apresentada por você. E muitos de vocês começam a conclusão com a retomada da tese. Então, por isso que é dito que é na introdução ou na conclusão que você vai descobrir este assunto. E se o texto for curto, se o texto for pequeno, como os que nós analisamos aqui hoje, você irá analisar se vier o título. É uma boa, tá? Observar, eu mostrei a vocês no primeiro texto, obesidade causa doença. Não é que ele já trouxe o assunto, a tese. No segundo texto, não somos tão especiais, que ele também já começou o texto apresentando a sua tese. Então o título, ele é responsável por apresentar a respeito de que o texto irá falar. Se não vier o título, a referência bibliográfica muitas vezes ajuda. Se bem que, claro, olhar a referência bibliográfica ajuda também a descobrir muitas vezes o tipo de texto que nós temos, que nós iremos trabalhar aqui neste curso, tá? A tipologia textual. Também ajuda a você perceber as funções da linguagem, que nós também iremos trabalhar aqui nessas análises textuais, função fática, referencial, metalinguística, poética, emotiva. Nós iremos trabalhar as funções da linguagem, tá? Aqui, mas o que eu quero que você observe é possível agilizar as questões de análise de texto se você treinar, se você observar o que é que vem no enunciado da questão. Um conselho, quando você treinar esta semana,
que eu tenho a certeza que vocês irão pegar questões das provas passadas, agora eu irei perceber, tentar interpretar de forma ágil. Leia primeiro o enunciado da questão. Siga esta dica. Leia primeiro o enunciado da questão. Sabe por quê? Porque muitas vezes não há nem a necessidade de você ler o texto como um todo. Sim, eu irei te mostrar essas técnicas, principalmente quando são questões relacionadas a funções da linguagem. Vocês bem sabem disso. Mas se a questão for realmente da interpretação, você vai precisar ler esse texto. Então, leia primeiro o enunciado da questão para saber se é necessário ler o texto como um todo. Tudo certo? Ficou claro para vocês? Então, espero que tenham entendido. Sabe o que é interpretar? Sabe o que é compreender? Sabe que você irá olhar o título, entender o que é estratégia argumentativa? Espero que não haja nenhuma dúvida. Entendeu o que é a variação linguística? Ana Paula, mas você não ministrou aula sobre isso ainda. Verdade, não ministramos aula sobre isso ainda. Iremos falar sobre todos os tipos de linguagem, mas saibam que é a situação quem irá determinar a forma de você se comunicar, ok? Então, eu espero encontrá-los na próxima aula, cheios aí das dúvidas, das perguntas. Há uma coisa muito boa, tá? Vocês terão a liberdade de interagirem nessa aula. E eu espero a interação de vocês. Eu espero que vocês perguntem bastante, porque aula boa é aula em que o aluno participa. Eu tenho uma amiga chamada Alessa que diz assim: presente para professor é pergunta de aluno, e isso é verdade. Então eu espero que no próximo sábado vocês interajam e façam muitas perguntas, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula, tá? Tchau!